Boa noite a todos. Boa noite. Para nós aqui do Museu do Estado é um prazer ter o lançamento do livro do Reinaldo, grande artista pernambucano. E com essa equipe maravilhosa aqui, Denise Natália, Joana e Maurício, estão produzindo esse livro. E vai ter esse lançamento aqui hoje, né? Com essa conversa com Joana. E para nós do museu é um prazer ter esse lançamento aqui. Sejam bem-vindos e aproveitem aqui nossa conversa com Joana. Obrigado. Olá, estão me ouvindo bem? Está funcionando? Então, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar fazendo esse lançamento aqui no MEP, porque o MEP tem obras muito importantes do Reinaldo, que o Reinaldo colocou aqui para a gente na entrada do museu. Então, são obras importantíssimas, porque são obras pelas quais ele foi premiado ao longo da vida dele. Então, depois que vocês assistirem a nossa conversa, vocês vão lá e olhem as obras, porque elas são realmente muito, absolutamente especiais. Eu, na verdade, vou falar um pouquinho para vocês sobre a elaboração do livro. Como que se deu a elaboração do livro, vocês vão ver aqui nos slides. A gente podia, será que a gente podia baixar um pouquinho a luz? Para a gente poder... Acho que apaga aqui, né? Melhorou. Já melhorou a vida, né? Bom, então, vocês vão ver que os slides têm algum texto, mas vocês não precisam se preocupar, porque não vai dar mesmo para ler, entendeu? Então, fica só um guia para mim mesma, tá? Só um minuto, está funcionando? Tá não, né? Deixa eu ver, é que eu tenho a voz boa. Parece desligado. Não adiantou nada. É sono, tá? Os estudantes. Vocês estão ouvindo agora, né? Eu senti que estava meio ecoando lá longe, mas... Foi cá. Que ótimo. Bom, vou começando aqui, e todo mundo que chegar pode se acomodando sem problema nenhum. Tá? Olha, eu fui convidada para fazer esse livro pelo Maurício, que está sentado aqui do nosso lado. O Maurício me procurou e perguntou se eu toparia fazer um livro sobre o Reinaldo Fonseca. Eu falei, olha, é uma artista que sempre me interessou. Então, eu fui trabalhar já com essa ideia de fazer realmente um resgate do Reinaldo. O que eu não sabia era a quantidade de material que a família tem, que é uma quantidade assim, extraordinária, que a dona Lúcia Helena guardou cuidadosamente, né? Cuidadosamente, tudo que Reinaldo deixou, e Reinaldo era um acumulador, né? Ele guardava. Né? E aí o próprio Maurício foi quem conseguiu um patrocínio da REC Cultural, junto a Diogo Cantarelli, e então a gente saiu à caça de trabalhar. Fomos atropelados pela pandemia e pelo governo do Bolsonaro, então a gente conseguiu fechar o patrocínio, ficamos com o patrocínio parado mais de 5 meses, com o dinheiro depositado, entendeu? Sem a gente poder começar a trabalhar. Foi uma aventura, mas no fim tudo deu certo. Mas, enfim, o mais importante que eu queria dizer para vocês, eu vou fazer um pequeno percurso aqui.
A nossa palestra, minha, da Jana, vai ser bem curtinha, a gente não vai se estender muito, tá? E todo mundo que está presente vai receber o livro, tá? Só que, para atender, eu peço desculpas desde já a vocês, mas para atender uma demanda da lei de incentivo, todo mundo que pegar o livro tem que colocar lá o seu CPF e assim, o seu nome, CPF, assinar. Vocês me desculpem, mas, infelizmente, é uma burocracia que se faz necessária. Bom, isso posto, vamos começar aqui. Tá? Vamos ver aqui, que esse aqui também funciona com ele foi. Bom, aqui é um texto que vocês não vão enxergar, e eu estou falando um pouco sobre a dificuldade que foi fazer esse trabalho por causa da quantidade de material. A gente que faz pesquisa sabe que frequentemente a gente tem problema porque a gente não tem material. No caso, a gente tinha demais. E foi acrescido de um outro problema, que é o seguinte: antigamente, as pessoas, quando elas guardavam material, elas não se preocupavam por salvar, por recortar a fonte. Ó, gente, tem lugar ali, ali e ali, ó. Tem aqui. É. Bom, aí que daqui eu enxergo, eu vou botar aí falando. Né? Ó, tem mais um aqui, ó. Tá tranquilo. Tá vindo mais gente aí. Bom, estamos aqui nesse comecinho. Então, antigamente as pessoas não tinham cuidado de marcar a fonte. Então, eu me deparei com uma quantidade enorme de recortes de jornal interessantíssimos, mas que eu não sabia de qual jornal que veio, entendeu? Então, isso exigiu uma trabalheira, não só minha, mas da Isabel Ferreira, que foi a nossa pesquisadora. A gente ficou morando lá na casa, né, da dona Lúcia, semanas ali embrenhada, e ela fazendo comidinha para a gente, né? Foi tudo muito bom. Mas, enfim, foi um processo bastante difícil. A gente teve, no começo do trabalho, antes de eu vir para o Recife, o Adriano Carvalho, que me foi indicado pelo Carlos Milton Júnior, fez uma pré-pesquisa, um levantamento de material, tá? Que ajudou bastante o meu trabalho, e aí a gente saiu juntando tudo. Então, eu queria aqui agradecer a Lucilena, né, o Maurício, o Diogo Cantarelli, porque depois a gente se entusiasma e não agradece todo mundo. A Raquel Silva, a Isabel Ferreira, o Adriano Carvalho, o Felipe, que foram toda a nossa equipe era pequena, mas a gente trabalhou muito, garanto para vocês. Tá? Quando ele vai? Vai, tá? Não sei aqui, né? Chama a Gabi para você. Travou. Foi. Foi? Ah, tá. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre uma outra coisa muito importante dentro do nosso livro, que é a fortuna crítica. A fortuna crítica é um termo técnico que a gente usa para falar sobre tudo que os críticos escreveram sobre um artista. Então, na fortuna crítica do Reinaldo Fonseca, a gente tem textos de todo mundo que vocês possam imaginar. Ariano Suassuna, Francisco Brenan, Frederico Moraes, Geraldo Edson de Andrade, José Cláudio, Ladjane Bandeira, Olívio Tavares de Araújo, Onei Cruz, Roberto Pontual, Valmir Ayala, isso entre muitos outros. Tá? E era muito lendária o isolamento do Reinaldo e, ao mesmo tempo, a atitude dele de querer pintar. Ele absolutamente se dedicava à pintura. Então, eu selecionei aqui uma frase do Rainer Maria Rilke, muito conhecida,
e que o próprio Reinaldo citou em diversas entrevistas dele, notadamente numa para o Olívio Tavares de Araújo. E o contexto é o seguinte: um poeta escreve para o Rainer Maria Rilke e pergunta a ele como que ele poderia ser um poeta. E aí, há uma longa correspondência, mas em uma das cartas mais bonitas, o Rilke responde: volte-se para si mesmo, investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobretudo isso, pergunte a si mesmo, na hora mais silenciosa do seu madrugada, preciso escrever. Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até a hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Eu tenho a certeza de que o Reinaldo Fonseca morreria se ele não pudesse pintar. Tá? Então, isso foi o que eu, de tudo que eu pesquisei, isso ficou muito gravado para mim, porque realmente é muito forte. E vamos aqui, uma hora ele faz o que eu quero. Aqui, outro tema que ele dava as entrevistas contrariadíssimas, mas nas muitas entrevistas que ele deu, ele também dizia, todo mundo falava do isolamento dele, e ele assumia totalmente que ele gostava de ficar sozinho. E eu, então, faço um comparativo dizendo que ele, na verdade, está ao lado de outras pessoas, como o William Turner, que era um solitário, né? O próprio Rilke, que também era solitário, e o Montaigne. O Montaigne, que ficou anos e anos internado, sem sair de casa para nada. E o Montaigne dizia que ele buscava, isso é a cara do Reinaldo, um modo de vida tranquilo e estável, imperturbável à pressão de opiniões e conhecimentos que pretendemos ter das coisas. O que origina o medo, a avareza, inveja, desejos excessivos, ambição, orgulho, superstição, amor pela novidade, rebelião, desobediência e obstinação, assim como a maioria dos nossos maiores defeitos, dos nossos males físicos. Então, realmente, o Reinaldo era uma pessoa que gostava de ficar sozinho e assumia isso inteiramente. Então, são duas características muito importantes dele. Eu vou tentando e você olha para mim. Vai tentando. Pode deixar que eu estou aqui no ângulo melhor. Deixa eu ver. Sim, só ficar torcendo o pescoço. Foi. Sim. Foi. Foi? Ah, nossa. Qualquer coisa a gente Nossa. vai lá no computador que é mais fácil. Bom, então, como eu disse para vocês, o Reinaldo sempre quis se manter alheio a isso. E uma outra coisa que me chamou a atenção, eu sou uma pessoa considerada uma especialista no Ismael Neri, que é um artista que eu fiz várias exposições dele, e tem uma coisa muito interessante que é muito paralela entre o Ismael Neri e o Reinaldo Fonseca, porque o Ismael Neri, embora seja uma outra forma de ver as coisas, mas o Ismael Neri dizia que ele queria chegar à essência, e que para você chegar à essência, você tinha que abstrair o tempo e o espaço. E se você não abstraísse o tempo e o espaço, você nunca chegaria à essência. E o Reinaldo dizia isso. Tem uma frase dele muito engraçada que ele dizia assim: já me acusaram
de usar roupas muito antigas nas figuras. Eu não faço isso. As roupas são muito simples. Eu não uso enfeites, nem golas, nem rendas. É que a pintura assume o clima de coisa antiga. Para mim, estão apenas fora do tempo. E ele vai reiteradamente falar sobre essa questão de que ele queria ser um artista e queria ficar fora do tempo. Vamos lá. Então, vocês olham e eu vou tentando aqui. Posso ficar passando. Faz esse favor para mim, Carlos Newton. Gente, é muito chique o teu caso, Newton. Não é muito chique o teu caso, Newton, passando idade para você? É demais, né? Você disse que Bom. Foi. Bom, obrigada. Então, o Reinaldo Fonseca nasceu no Recife em 31 de janeiro de 1925 e desde muito cedo ele revelou essa sua aptidão artística. Como você pode imaginar, ele era uma criança retraída, que ficava quieta, que preferia pintar do que desenhar, do que fazer qualquer outra coisa. Aí, só para situar vocês, ele era tão interessado no desenho, o trabalho dele era tão bom que aos 11 anos ele conseguiu ser aluno da Escola de Belas Artes, só que ele era um aluno ouvinte, porque ele, por exemplo, ele não podia assistir às aulas de modelo vivo, porque ele era muito criança, então ele não podia assistir. Mas quem cuidava muito dele, que adorava ele, era a Fédora do Reis Monteiro. Tá? Então isso é uma coisa que marcou muito ele, esse período que ele ficou lá. Depois ele estudou em João Pessoa e depois se mudou para Campina Grande, porque a família dele, na verdade, morava em Campina Grande. Mas o olho dele estava no Recife, então ele consegue começar a vir para a casa das tias. E essa formação dele, a parte desse período que ele, aos 11 anos, frequentou a Escola de Belas Artes, ele, na verdade, não teve uma grande formação profissional até esse momento. Mas, quando ele era aos 18 anos, ele vai e manda 4 obras para o segundo Salão de Pintura de Pernambuco em 1943. Ele foi aceito e se tornou o mais jovem artista do salão. Isso. Ainda não. Isso, pronto, ó. Aqui, gente, olha que coisa incrível. Alguns desenhos, a dona Ruth, a mãe dele, organizava cuidadosamente os desenhos dele. Então, esses desenhos que vocês estão vendo, eles foram realizados de 1931 a 1943. Então, vocês veem que realmente o menino era talentoso, né? Porque são trabalhos, aquele da Gueixa, do Borrifo, eu acho uma coisa assim extraordinária. Esse segundo, a gente já sente muito a presença do trabalho dele que ele virá a fazer depois, né? E isso aqui é um autorretrato dele, tão bonitinho, de 1931. E aquela caricatura, que é extraordinária, tem uma coisa incrível, que ele assinava, ele já tinha uma certa ideia, então ele assinava. As pinturas ele assinava Reinaldo, mas as caricaturas ele assinava só Rei, com Y. Né? Pode passar. Bom, aqui é um livrinho que ele fez em 1940, chamado A Pétala de Rosa. Então, ele vai contar uma história inteira, uma história em quadrinho, que ele faz inteirinha, que é uma coisa linda, né? Então, isso que eu estou mostrando para vocês foi o que eu selecionei para mostrar. Porque tem muito mais, né? Mas, infelizmente, não dava para colocar tudo no livro, que já ficou enorme. Né? Pode seguir. E aqui, gente, é um trabalho que eu acho muito incrível dele, já um trabalho de 42, que a gente vê assim, uma qualidade de emoção que a gente sente no trabalho. Né? Esse retrato é um retrato simples, mas de uma intensidade muito extraordinária.
Pode seguir. Aqui esse trabalho que está à direita, a fonte, foi o trabalho que ele apresentou em 1943. Aquele que eu falei que ele fez quando ele tinha 18 anos. E aqui uma série de desenhos, que no livro tem uma série de desenhos que ele fez também nesse pirâmide. Pode seguir. Aí, eu fiz uma observação aqui, que o ano de 44 é um ano fundamental para ele, porque ele manda um trabalho para o salão, tá? O salão de pintura, que acontecia no Museu do Estado, portanto, aqui, e aí ele ganha, ele recebe o segundo lugar, sendo que o primeiro lugar foi ganho pelo Vicente do Reis Monteiro, que tinha, então, 45 anos. Pode seguir. Então, imagina, um menino novinho como ele era, ele faz um sucesso incrível. Isso tudo que eu estou falando para vocês, em todas as biografias que tem até hoje do Reinaldo, ninguém fala. Quando eu comecei a pesquisar o Reinaldo, eu me dei conta que sempre, tudo começava a partir dos anos 80, coincidentemente, quando ele vai para o Rio de Janeiro. Então, toda a história dele aqui no Recife, que o levou a ser esse artista tão importante no Rio de Janeiro, ficou totalmente esquecida. Então, tive muita preocupação no livro de fazer esse resgate do início da história do Reinaldo. Tá? Pode seguir o próximo. Pode seguir ainda. Vamos pular aqui, vamos passar para as imagens, que é mais fácil. Bom, aí, então, ele ganha esse prêmio junto com o Reinaldo, junto com o Vicente do Reis Monteiro. A obra é Os Gêmeos, que vocês vão ver depois, e a obra está exposta aqui no salão, para vocês verem, tá? E aí, então, ele faz uma exposição em 1945, no Grande Hotel, que era o lugar onde todo mundo expunha, e depois dessa exposição que ele faz no Grande Hotel, o Lula Cardoso Aires faz uma carta de apresentação para ele e para o Portinari. Então, ele vai, não propriamente estudar com o Portinari, mas ele fica morando no Rio de Janeiro e ele vai mostrando toda semana as obras do Portinari. Então, vocês veem aqui que esse trabalho é um trabalho totalmente influenciado pelo Portinari, mas esse aqui é uma obra totalmente influenciada pelo Cícero Dias. Né? Eu conheço também a obra do Cícero, é totalmente influenciada pelo Cícero Dias. Então, ele é um artista jovem que está buscando o caminho dele. Né? Pode seguir. Aqui, ó. Outro, tá vendo? Muito forte influência do Portinari, né? Mas é isso, um artista que está em busca, né? Pode seguir, tá? E aí ele volta para o Recife, desse estágio, né? Lá no Rio de Janeiro, e aí ele vai se juntar à Sociedade de Arte Moderna do Recife, da qual ele participa intensamente, embora ninguém fale do Reinaldo Fonseca quando você estuda a sociedade, ninguém pronuncia o nome do Reinaldo. Mas ele participou intensamente, ele foi tesoureiro, ele foi professor, ele era um social, mas o fato dele ser um social não significava que ele não estivesse atento e participando dos momentos importantes que estavam acontecendo no Recife. Tá? Nesse mesmo ano, ele viaja para a Europa. E aí acontece uma coisa que ele dizia anos depois, que ele foi para a Europa e que ele vê os grandes mestres, em vez de estimulá-lo, desanimou ele. Ele falou, eu fiquei achando que eu era muito ruim. Então ele conta essa história, mas ele realmente aproveitou muito essa viagem. Pode seguir. Aqui, gente, olha, esse é um Goya, né? Ele está fazendo uma pesquisa sobre o Goya. Então, é muito interessante você levantar esse processo de início do artista, mas é um trabalho
incrível, né? É um trabalho forte, marcante. Você sente toda a influência do Goya, mas é um trabalho que tem uma personalidade, né? Pode seguir, tá? Aqui, só para apontar, já estou quase acabando essa parte. Então, em 1952, ele é contratado como professor de desenho artístico da Escola de Belas Artes de Pernambuco, o que possibilita a volta dele para o Recife. Porque tem um período que ele mora no Rio e tal, mas eu também meio que pulei um pouco a história para vocês aqui. E ele dizia que ele era um péssimo professor. Mas, na verdade, eu que tive acesso às coisas que ele preparava para as aulas, eu não posso concordar com ele. Porque ele preparava as aulas com tanto cuidado que não é possível que ele fosse o péssimo professor que ele dizia que ele era. Tá? É também um ano, 52 é também um ano da criação do ateliê coletivo. Ele não tinha nada de coletivo, o Reinaldo, ele gostava de ficar sozinho no canto dele, mas ele ajudou muito o ateliê coletivo e, novamente, ele teve esse trabalho horroroso de fazer a parte das contas contábil, de ajudar nessa parte financeira, que ninguém quer, né? E ele fazia isso para ajudar todo mundo, tá? E aí, gente, eu nessa pesquisa eu descobri uma coisa incrível. Se você entrar no site da Bienal de 1953, você não verá o nome do Reinaldo Fonseca, mas ele estava lá. Pode me passar o outro. E aí, gente, eu mexendo, futucando tudo, eu achei esse trabalho e atrás do trabalho tem a ficha da Bienal. Tem a inscrição embaixo, que é essa inscrição dele, e em cima é a ficha que está colada na obra, quer dizer, ele participou da Bienal de São Paulo de 1953. Então, são coisas que você só descobre quando você está pesquisando, né? Porque você entra no site da Bienal e não está lá. Né? Então, aí eu já corrigi, eu mandei todo o material para a Bienal de São Paulo, eu corrigi aí. Pode seguir. Tá? Aí, uma coisa que me chamou a maior atenção, eu falava para Maurício assim, mas cadê os trabalhos dos anos 50, Maurício? Cadê os trabalhos dos anos 50? Cadê os trabalhos dos anos 50? E eu notei que a produção pictórica dele diminui muito nos anos 50. E fiquei encafifada com aquilo, até descobrir uma carta que me revelou o que tinha acontecido. Pode seguir, tá? Essa carta é uma carta que nem vai dar para a gente ler aqui, mas eu queria falar um pouquinho para vocês como isso foi importante para mim, tá? A descoberta dessa carta na qual ele diz, né, que ele... Olha que coisa linda que ele diz. Segundo o meu analista, ele fazia análise, não adiantava nada, mas segundo o meu analista, eu, como Alice no País do Espelho, mergulhei no país da pintura, esquecendo o lado de cá, esquecendo que sou um ser humano como todo mundo, que tive um princípio, tenho um meio e terei um fim. Então, ele mesmo assumia, ele dizia, eu moro no país do espelho e não quero sair daqui não. Tá? Pode seguir. Tá? E aí aqui tem uma coisa linda que ele diz assim, aí ele conta que então ele ficou tão... ele não fica satisfeito com a produção dele. Ele começa a pesquisar vários artistas e aí ele diz uma coisa linda, ele diz assim, quadros, que ele faz uma série de quadros pintados sem amor. E aí, então, ele passa a se dedicar totalmente ao desenho e à gravura. Tá? E é aí, então, que ele vai trabalhar com o gráfico amador. Pode seguir. Tá? Aqui eu coloquei uma série de autorretratos dele, que a gente foi descobrindo, assim, na nossa pesquisa, e achei tão interessante, tem ele desde até ele mais velho, toda a vida ele se autorretratou, né? Pode seguir, tá?
E aí agora eu vou fazer um percurso só para vocês verem a colaboração cada um. Pode seguir. Aqui, gente, aqui do lado direito está a obra Gêmeos, que foi essa obra premiada aqui no salão, quando ele tinha 19 anos. Pode seguir. Gente, olha que coisa extraordinária. Lógico que tem um viés do Lula, né? Sem dúvida. Você sente assim um perfume do Lula Cardoso Aires. Mas já é um trabalho totalmente diferente e interessante. Né? Pode seguir. Tá? Aqui tem toda essa série de desenhos que ele faz que eu reputo muito próximos, não são parecidos, mas são muito próximos da pesquisa do Ismael Neri. Não por acaso os dois tinham essa ideia, né, de ficar longe do espaço e do tempo. Né? Pode seguir. Tá? Aqui é uma outra obra, com a qual ele também é premiado aqui no salão, tá? Que chama Tádzio, também está aí em exposição. Aqui é uma obra bem portinaresca, né? Tenho quase certeza que ele fez esse desenho no ateliê do Portinari, quando ele estava lá. Pode seguir. Aqui 2 outros prêmios que ele também recebeu aqui no salão. São essas obras que ele acha que ele não está no caminho dele. Né? Apesar de serem obras bonitas, serem obras que são premiadas, ele não está satisfeito com a obra dele. Ele está achando que ele não está no caminho dele. Tá? Pode seguir. Tá? Esse retrato extraordinário do Aloysio Natalini, acho uma beleza. Pode seguir. Tá? E aí, então, nos anos 50, como eu disse para vocês, ele vai integrar os quadros do gráfico amador. Obrigada. Que é uma coisa que também ninguém sabe, tá? Porque realmente o Reinaldo foi excluído da história do Recife. Tá? Então, ele participou ativamente de tudo no gráfico amador. De novo, ele cuidava das contas, ele ajudava todo mundo, ele participava, ele era sócio contribuinte, ele fazia tudo. Tá? E ele ilustrou alguns livros, como a Tecelã, pode seguir. Tá? Olha que lindo. Quando ele para mim, quando ele começa a trabalhar com gráfico amador, é o momento que ele começa a encontrar o caminho que ele estava procurando. Se vocês olharem essas obras, elas já têm alguma coisa que vai remeter à obra do Reinaldo, já a obra dele madura. Pode seguir. Tá? Aqui o gráfico amador, que tinha sempre a assinatura, né, do autor e do artista. Pode seguir. Tá? Isso aqui foi um achado extraordinário, gente, porque eu achei uma coisa num lugar e outra noutra. Eu achei esse desenho, eu vi esse desenho lá na casa do Maurício. E aí, quando eu estava fazendo a pesquisa para o projeto Armorial, para a exposição Armorial, eu achei esse cartão de Natal do Ariano Suassuna, bati o olho e falei, é o desenho do Reinaldo. Aí fui lá e aí consegui juntar as coisas. Aí é muito interessante quando você está fazendo pesquisa, que você vai conectando assim as coisas. Né? Pode seguir. Tá? Aí aqui um outro livro que ele ilustrou, do Carlos Drummond de Andrade. Pode seguir. Tá? Pode seguir. Tá? Aí toda a pesquisa que ele começa a fazer com a gravura, tá? Que ele faz uma série muito grande de gravuras e já começa, vocês estão vendo que ele já vai usar o selo dele, que ele vai começar a usar depois, pode seguir. Tá? Aqui, essas obras integram a coleção do Gilberto Chateaubriand e o Reinaldo escolheu um conjunto que ele deu. O Gilberto Chateaubriand comprou uma obra dele, que é a obra da capa do livro, que eu coloquei na capa do livro. Por quê? Porque o Gilberto Chateaubriand, que é um colecionador extraordinário, ele doou toda a coleção dele para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Entretanto, ele separou uns 10 trabalhos
que sempre ficaram com ele. Um deles é o trabalho do Rinaldo. Então, pela importância do Gilberto Chateaubriand e pela qualidade da obra e também por essa história, né, desse encantamento que o Gilberto tinha, foi por isso que essa foi a obra escolhida. Que eu fiquei em palco de aranha para escolher a obra da capa. Né? Então, o Gilberto comprou algumas obras dele, mas ele também doou algumas obras do Gilberto que ele escolheu cuidadosamente. Inclusive esse autorretrato dele, que ele vai fazer várias vezes, ele sempre com esse pássaro, um deles dentro da cabeça dele mesmo. Pode seguir, tá? Gente, olha, essa obra é da coleção da FAAP e é aquela obra que marca o caminho, quando o Reinaldo está começando, de fato, a achar o caminho dele. Ele fala, eu vou por aqui. E aí pode seguir o outro. E essa é uma obra que, inclusive, naquela carta que eu falei para vocês, ele se refere à Anunciação. Ele diz que a Anunciação começa a ser um tema que o interessa e aí ele acha o caminho dele. Pode seguir, tá? Gente, olha, aqui a gente já tem o Reinaldo Fonseca. Né? Pode seguir. Começou. E aqui, esse trabalho também é da FAAP. E esse trabalho tem uma coisa extraordinária, porque a gente achou o desenho lá na casa da Lucilena e eu queria que vocês observassem aquele cantinho ali, aquele pedacinho que está ali na pontinha daquela escada. Pode seguir o próximo. Gente, olha, aí vocês já veem como que ele vai desenvolver o caminho dele. Então, toda a obra, tudo que se fala sobre o Reinaldo começa a partir daqui. E não, toda essa história que eu contei antes, para vocês, não existe. E é por isso que eu queria chamar a atenção para essa parte aqui nessa nossa palestra. Eu vou passar já a palavra para a Joana, tá? E o livro conta toda a história do Reinaldo, vocês vão ver muitas obras maravilhosas, mas eu queria dizer que eu me empenhei em mostrar esse momento do Recife, do Reinaldo, nessa nossa palestra. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Você me ligou agora. Não, desliguei. Boa noite. Bom, lindo, né? Te ouvir, muito bom, né? A pesquisa. A gente gosta de pesquisa. Quando a pesquisa pica você, é isso que dá. A gente tem prazer, né? Mas, inicialmente, eu quero agradecer, Denise, por ter me convidado para participar desse lançamento público aqui no MEP, né, desse livro. Quero também agradecer e saudar o apoio a esse projeto pelo Instituto REC Cultural, aos colegas parceiros, né, que é o Diogo Cantarelli, também Eduardo Sarmento, que está aqui, companheiro, e ao MEP, claro, né? Nada melhor do que lançar esse livro aqui, que, de alguma forma, é uma extensão do Reinaldo. Isso a gente vai, em vários momentos, ele vai trazer essa dimensão, né? A importância desse museu. Em segundo lugar, também, dizer que, já disse, né? Estou super feliz, estou super honrada, sou super fã da Denise, do trabalho que ela desenvolve com pesquisa, que vai se transformando em curadorias, discutindo, né, de forma muito multidisciplinar o nosso campo das artes visuais. Isso é muito importante. E quero, por fim, ainda nesse início, agradecer, parabenizar a família, que sem, né, esse cuidado com a obra, né, sem também a disponibilidade e a solidariedade em abrir o arquivo, o acervo,
para que pudesse ser pesquisado, mexido, revirado. Olha, eu revirei lá. E certamente, Denise. E essa possibilidade da gente fazer essas conexões que estão presentes aqui nesse livro, né? Eu preparei aqui um caminho. Claro que a fala da Denise ela é fundamental, sim. É fundamental porque elaborou o livro, mas eu acho que por nos trazer esse Reinaldo Fonseca antes de ser Reinaldo Fonseca, que vai se cristalizando num certo imaginário do campo das artes visuais ou das artes plásticas, né, do modernismo, da história do modernismo em Pernambuco. Então, isso é importante, né, esse período que ela antecipa aqui. Então, eu preparei, na verdade, a gente conversou alguns apontamentos para aguçar um pouco os leitores e leitoras desta obra, que daqui a pouco vocês terão em mãos. Os livros, né, a importância desse livro, né, encontrei aqui rapidamente com Carlos, que está aqui, e que trabalhou muito em acervos, em exposições, né? Coordenou todo um trabalho no Santander Cultural, ex-Bandep, e logo que a gente se viu, ele falou, faltava esse livro, era o que estava faltando. Então, isso é um sintoma da importância dos livros, né, para a vida dos artistas e para nós. Os livros, a rigor, servem para essa amplificação da obra de artistas, informam, formam e deformam, dadas verdades que vão se fixando em narrativas da história da arte. Um livro, a um só tempo, se assemelha a um copo de mar para a gente navegar, tomando de empréstimo um verso do poeta Jorge de Lima. Há sempre um copo de mar para um homem navegar, que sintetiza a ideia de que a utopia da arte está contida nela mesma, o copo de mar de cada artista. E deste infinito particular, cada um busca modificar o seu mundo. Reinaldo Fonseca, dentro de sua solidão voluntária ou involuntária, navegava em seu copo de mar. Parte destas navegações em seu mar particular, desses mergulhos, Denise Matar captura por meio desse livro. A solidão não é um mal. Ela é estigmatizada. Não se deve esquecer que a solidão é fundamental porque ela possibilita a criação de conversas com o subjetivo. A solidão para Reinaldo Fonseca é campo fértil de criação, lugar de adubação para a sua escrita de si. Há livros que guardam narrativas e discursos sobre dados temas, questões, processos históricos, artísticos, culturais, ficcionais, entre outros. Há livros que contam histórias de vida, há livros de imagens, há livros e livros, mas há aqueles que se tornam e adquirem um estatuto de arquivo, que reúnem acervos dispersos, que juntam documentos e vestígios, que recontam uma vida, juntam os fragmentos e mobilizam memórias. Penso que o livro que ora temos em mãos é um desses, é um livro arquivo. Como arquivo, um livro abre dobras que devem ser desdobradas no fluxo do pensamento dos leitores e leitoras. Segundo uma historiadora, Arlete Farge, desdobrando o arquivo, como se tivéssemos o privilégio de tocar o real, tema caro para o nosso artista. Os arquivos são possuidores de rastros, vestígios, lugares, falas, silêncios, sabores, cheiros,
objetos, narrativas, imagens, acervos. Só um minuto. Eu me perdi. Sim. Você, leitor e leitora, está diante do livro intitulado Reinaldo Fonseca. Ao abri-lo, ouvimos os sons dos passos silenciosos do artista em seu ateliê. Ai, que lindo! Ouvimos o movimento do seu braço depositando sobre sua mesa as escolhas de possíveis imagens recortadas de jornais, de livros, revistas, fruto de sua pesquisa. Ouvimos também a ponta do lápis se movendo sobre o papel quadriculado, sob o comando da mão do artista. Prática essa desenvolvida por Reinaldo Fonseca, como exercício não apenas de transposição de suas narrativas para o campo da tela. O desenho, segundo aponta a pesquisadora Denise Matar, sempre foi a base do trabalho de Reinaldo. E adianta Denise, mais que um método de transferência para a tela, a quadrícula era para ele um exercício de composição, um suporte para distribuir proporcionalmente os elementos constitutivos da obra e também uma indicação para o uso da cor, uma cor construída. O desenho, portanto, estava presente entre suas criações, nós vimos há pouco, nas ilustrações agenciadas no gráfico amador. Depois, as séries de desenhos que apresenta em exposições durante os anos 70 em São Paulo e Rio de Janeiro. Vou destacar, para ilustrar essa amplificação desse desenho, que é muito pouco, né, Denise, alcançado por nós na produção do Reinaldo, a coletiva O Desenho Moderno no Brasil, coleção do Assis Chateaubriand, nos anos 90, em São Paulo e Rio de Janeiro, e a mostra na Galeria Vicente do Rego Monteiro, na Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Recife, em 1997. Um projeto intitulado, né, da Fundação Joaquim Nabuco, Riscos e Rabiscos. Em relação a essa exposição, comentou José Cláudio. É lindo, vou ler. Citação. Vai, Zé. Eu acho que o rabisco é coisa inicial. É o primeiro ímpeto na hora que você olha uma coisa. É a coisa mais sincera na hora que você olha uma coisa e lhe dá aquele desespero. E daí você risca com o que tiver na mão. Num talão de cheque, num pedaço de papel qualquer, apanha um pedaço de papel no chão, um maço de cigarro velho e desenha. Dificilmente, quando você passa para um quadro, quando você pretende melhorar, pretende refazer com mais calma, sai tão expressivo. Eu considero esses rabiscos um verdadeiro tesouro para mim pelo menos. Preto e branco sobre o papel é uma coisa que eu gosto demais. Há uma exposição belíssima de Reinaldo Fonseca que eu acho que todo o Brasil tinha que ver. Pura emoção e expressão. Reinaldo Fonseca tinha um controle maior de suas emoções e corria menos riscos com seu desenho, com a pintura, com as artes gráficas, de maneira geral. Caminhava longe do expressionismo, mas nós vimos que toda aquela primeira parte, né, ele exercita. Talvez isso não somente explique seu incômodo
no ateliê coletivo da Sociedade de Arte Moderna, no qual ele frequentou de maneira que Denise mostrou para nós, né? Que difundiu esse método. O ateliê coletivo, de certa maneira, a gente já tem estudado isso num mestrado, uma pesquisa, que o ateliê difundiu esse método de ensino de arte entre seus integrantes e participantes. A pose rápida, o risco instantâneo, o correr riscos. Além do incômodo o incômodo que Reinaldo sentia no ateliê coletivo frente à pressão de Abelardo da Hora em propor uma sistematização de escolhas estéticas ao grupo. Tudo isso é anos 50, é o momento que é a década de 50 que ele está experimentando o que nós vimos há pouco, né? Reinaldo não era uma única voz dissonante no grupo do ateliê coletivo. Outros integrantes se queixaram da pressão que Abelardo exercia sobre as escolhas estéticas coletivas, o que parece ter sido motivo para algumas contendas. Reinaldo Fonseca afirmou em depoimento, que está no livro do Zé Cláudio, o que parecia insistência de Abelardo de dirigir o grupo para uma linha popular polêmica me exasperava. A liberdade de criação era para mim indispensável. A gravura em gesso, invenção de Abelardo, com um rendimento bastante inferior à madeira, foi outro motivo que fez com que me sentisse cada vez mais deslocado, talvez mal aceito, chegando mesmo, um belo dia, a ser intimado a sair da sala, já que ia haver uma reunião da diretoria ou coisa que o valha, na qual seria persona não grata. E, de outra feita, convidado a retirar meus quadros de uma exposição coletiva do grupo. Reinaldo Fonseca valorizava o rigor formal e técnico. Lia muito, via livros de artistas mais variados, entre eles o Tratado de Leonardo da Vinci na estante. Estudioso das pinturas do primeiro Renascimento italiano e flamengo, também dos pintores norte-americanos do século XVIII e XIX e dos surrealistas em geral. Reinaldo Fonseca concentrava-se na construção de uma narrativa com cenas enigmáticas, misteriosas, a meio caminho entre o metafísico, o fantástico e o irreal. A retomada da história, da arte, né, por ele, né, essa retomada, né, esse deslocamento que Denise apontou aqui, que vai se dando a partir da década de 60, isso é muito importante a gente situar historicamente, né, os lugares e o tempo histórico dos caminhos que vão sendo tomados e escolhidos por ele, né? Ele fica em Recife até 68, 69 ele vai para o Rio de Janeiro. Então, é uma tensão, né? Existe uma tensão, né, toda. Então, ao retomar a história da arte, realizada de forma paciente e, por vezes, com uma parcela de ironia, o trabalho desse artista vai tomando um caminho. Vejo a proximidade com o surrealismo via René Magritte. Mesmo rejeitando esse rótulo, o artista, né, rejeita esse rótulo, está registrado aqui no livro, por dizer que o surrealismo era perigoso quando feito em exagero e pouca fé. Texto do Reinaldo. Enfim, era um estudioso e conhecedor da história da arte. E isso tornou-se alimento, e dentre essas e outras referências, soube fazer escolhas para criar sua obra posterior que nós conhecemos. Dizia ainda que o que buscava era dar o máximo de mistério, talvez uma certa nostalgia indefinida,
com o mínimo de elementos irreais. Ou ainda, em outro trecho de seu depoimento para o jornal o Globo de 75, Reinaldo comentou: eu tento encontrar o mistério do real mesmo, através da composição da simplicidade e da cor. Enquanto que o surrealismo é contundente, força, mistério, eu procuro fazê-lo com sutileza pela recriação. Reinaldo tinha um amor infinito pela pintura. Essa foi sua parceira até os últimos dias de vida. Valorizava ao extremo essa liberdade de criação. Um artista livre. O modernismo proporcionava essa ousadia, né, dos artistas desejarem essa liberdade, que, segundo ele, era indispensável. Chama atenção para o primeiro apontamento levantado por Denise Matar em seu texto em relação ao trabalho pictórico no conjunto da obra do artista. A pintura de Reinaldo é marcada pela extrema complexidade formal e rigor técnico. Conhecido por tal, entre os e as críticas e críticos de arte, e a fartura crítica trazida pela autora nesse livro, e por depoimentos de memórias de artistas que conheceram sua obra e alguns que conviveram com Reinaldo Fonseca, que até hoje insistem em sublinhar essa qualidade em sua pintura, esse apuro técnico do artista. Por ocasião desse lançamento, tive a oportunidade de entrevistar o artista Renato Valli, que está aqui presente, que não conviveu diretamente com Reinaldo Fonseca, mas esteve na exposição individual de Reinaldo, em 1988, na Galeria Estúdio A. E nos contou desta qualidade da fatura pictórica. Encantada. É tão importante o livro, porque além de mostrar um circuito de galerias, né, mostra também uma prática de galeristas muito diferente, eu fui sentindo, do que nós temos hoje. Por exemplo, quando o Reinaldo vai para o Rio de Janeiro, a Galeria Ipanema, né, segunda obra, realiza anualmente exposições dele. Ele tem um compromisso, um cuidado, né, com um artista também, que é um artista do Nordeste, no Sudeste do Brasil, que isso é um fato que também que a gente tem que localizar, né? Então, fico super encantada em conhecer você. A exposição Renato Valli, que era um jovem iniciante, nos contou desta qualidade da feitura pictórica que era apreciada por críticos recifenses, artistas de sua geração e pelos artistas já consagrados no Recife. E o quanto aquela pintura o impactou, o jogando para exercícios no desenho de apuro técnico. Reconheço na obra de Renato Valli um diálogo com a de Reinaldo Fonseca. Aqui e lá, em ambos artistas e obras, algumas citações, uma atmosfera entre o sagrado e o prosaico, e um certo estranhamento na constituição de figuras humanas, né? Corpos mais gordinhos, corpos mais gordinhos foi um exemplo, mas posso citar outro, né? Fazendo um pouco, tentando fazer a gente pensar nas ressonâncias da obra desse artista em gerações mais jovens, né? Terá uma ressonância também na geração de João Câmara, de Ismael Caldas, eu acho, vejo, mas, né?
Veja como o retorno também do Reinaldo possibilitou isso que nós estamos chamando aqui dessas ressonâncias, que não é apenas mera influência, né? Os artistas não gostam que fale, que são influenciados por um ou outro, mas eu acho que são ressonâncias no espaço, na história, enfim, né? Às vezes muito pensando até num anacronismo, mas além das figuras, né, de corpos gordinhos, né, uma certa ironia com relação ao trabalho de Renato e também a presença de corpos infantis, deslocado de um universo lúdico e nitidamente concebido por uma infantilidade, né? Esse sentido. Dentro desta chave, sobre os aspectos formais, sobre a pintura de Reinaldo Fonseca, outro ponto relevante que é tratado no livro e também é corroborado pelos depoimentos de memórias de artistas e críticos presentes na fatura crítica de arte, é o seu apreço pela pintura italiana do Renascimento. Quando estamos diante de uma obra de Reinaldo, estamos, a um só tempo, diante de uma cultura visual, de uma sensibilidade de um tempo. Isso é importante, né? De uma cultura visual, de uma sensibilidade que acena para o seu próprio tempo histórico, porque ele é um homem que está imerso no seu próprio tempo histórico, mas acena e nos faz revisitar a produção ocidental, particularmente, mas não apenas, a italiana. Estamos diante, por exemplo, de um Rafael, pintor italiano, que todo mundo conhece, claro, nem vou me desdobrar aqui. Assim como Rafael, quando estamos diante de uma de suas obras, quando estamos diante de uma obra de Rafael, imediatamente o reconhecemos, conectamos automaticamente a um tempo, a um deslocamento. Estar diante de uma pintura de Reinaldo Fonseca, não há a menor dúvida de que estamos diante de uma pintura deste artista. Então, são valores pictóricos que vão sendo constituídos enquanto linguagens que possibilitam a construção de uma identidade para o artista. Não há riscos de nos enganarmos. Essa identidade formal de composição, de apreciação de elementos, muitas vezes insólitos, da percepção de uma atmosfera estranha e silenciosa, às vezes provocando deslocamentos no senso comum frente ao que concebemos como real, além de uma paleta de cor bastante usual em suas obras pictóricas, isso tudo nos permite reconhecer sua pintura. Reinaldo valorizava o figurativo, não gostava da abstração, orientava-se pelo amor à figuração. Dizia ainda que era imperativo para as artistas fazerem o que gostam. Quem gosta de abstração, que o faça com amor. Certamente que enfrentou timidamente, porque ele não era da luta total. Não gostava de confronto, mas ele vivenciou, ele enfrentou timidamente, na década de 1950, esse debate no meio artístico no Brasil, entre os figurativos e os abstratos.
fortalecido pelas bienais de São Paulo. Reinaldo colocou-se na contracorrente do circuito de arte. Então, como diz Denise no livro, na plenitude do abstracionismo, nos anos 50. E os anos 50 é essa década que a gente acabou de ver essa produção dele. E eu revendo agora as imagens, o enfrentamento dele se deu na própria pintura. Nós vemos que, em algumas delas, a gente tem um fundo, onde ele esboça um fundo ainda mais geométrico. Então, há um exercício, né? Diferentemente de Rafael, um pintor imerso em seu tempo, que trabalhava por encomendas da corte papal, Reinaldo afastou-se do mercado de circulação de obras por encomenda. Dizia ele em depoimento em 69 para o Diário de Pernambuco, que pode ser verificado no livro, justificando primeiro sua mudança de Recife para o Rio, depois, em síntese argumentativa, que a mudança para a cidade do Rio de Janeiro diminuiria as encomendas para ele. Sair do Recife garantiria para ele menos encomendas e, portanto, ele teria condições apropriadas de dedicar-se a cada trabalho. Em relação a encomendas, comenta no mesmo fragmento de entrevista, Reinaldo falando: aqui, quando as pessoas fazem uma encomenda, aqui Recife, quando as pessoas fazem uma encomenda, como que limitam a liberdade do artista, pedindo temas já explorados, algumas vezes até de uma fase mais superada. Quero uma menina de olhos grandes, pedia a encomendadora ou encomendador. Notemos que o artista correu a contrapelo desse mercado de encomendas do trabalho dele, né? Diferente também de José Cláudio, que via nesse sistema de encomendas uma oportunidade de criar para seu público o que o encomendador desejava. Denise Matar considerará que o artista vê a ida para o Rio de Janeiro como uma possibilidade de maior liberdade para seu trabalho e traz uma citação muito instigante que possibilita reflexões sobre o tema precioso para Reinaldo: a liberdade do artista e as exigências e controles provocadas, em parte, pelo meio artístico em Recife, naquele final de década de 60. Não era fácil o Recife, nos anos 60, do ponto de vista da configuração do campo artístico. Veja, declaração na mesma reportagem, né? Vejamos. A coragem de expor muitos trabalhos que aqui não seria possível, fazendo, então, as primeiras experiências de realismo mágico, o aparente absurdo composto de elementos reais como sonhos. Então, também nesse sentido, Reinaldo, no Recife, atravessava as polêmicas que o próprio campo artístico se constituía, né? É só para citar uma, a questão do regionalismo. Então, enfatizado pelo Gilberto Freire já no primeiro texto que ele vai escrever, em 1925. E aí isso vai correndo fortemente, né? E há uma rede de artistas que vão ficando um pouco aprisionados, né? O regionalismo enquanto prisão. Ficam aprisionados nessa gama e aí fortalece essa ideia da liberdade que esse artista buscou o tempo todo, né? Uma independência. Numa outra chave interpretativa de cobranças que passava por sua renovação e certos acréscimos a essa pintura, aí eu vou, né,
além dessa pressão de um mercado de encomendas, além da tensão entre figuração e abstração, nos anos 50 para os anos 60, Reinaldo também enfrentou um debate que ficou muito localizado na crítica de arte, que era uma certa cobrança numa renovação da sua pintura. E essa renovação está articulada, evidentemente, a uma exigência do próprio modernismo por um novo, por experimentações, pelas linguagens de vanguarda. Então, dentro dessa chave, por exemplo, né, o José Roberto Teixeira Leite, ele escreve o seguinte: Reinaldo Fonseca mantém-se deliberadamente apartado das correntes que buscavam renovar a arte brasileira ou contribuir com qualquer inovação estilística para o seu desenvolvimento. Dotado de boa técnica, fazendo uso de sólido desenho e de um colorido suave e sensível, consegue, por vezes, incluir em seus personagens e objetos alguma coisa de inefável, certa nostálgica carga de poesia e silêncio, em que, em seus mais frágeis momentos, roça o piegas, mas nos melhores adquire conotação transcendental. Então, veja essas questões, essas disputas, né, dentro do campo das artes que Reinaldo teve que lidar. Numa outra chave interpretativa de cobranças, que passava por sua renovação e certos acréscimos a essa pintura do passado, da antiguidade, aos dados pessoais, ao que já foi dito, um depoimento de José Cláudio em matéria na imprensa local, Diário da Noite de 61, sobre a exposição na Rosenblit, visibiliza essas questões e inquietações que o trabalho de Reinaldo provocava. Zé Cláudio, pedi licença. Aí está porque não aplaudo a pintura de Reinaldo, porque pintando deliberadamente uma pintura consumada, ele não achará senão uma pintura consumada. Apesar de sua compenetração e do seu estudo, e que só seria aceitável como didática, que em si não representa grandeza que se possa estimar, porque a presença de um pintor se justifica pelo que ele tem a acrescentar de pessoal, de particular, ao que já foi dito e está estabelecido, a não ser que seja a própria negação desse critério o ponto aonde Reinaldo queira chegar. Isso nos anos 60. Tudo isso acabava caindo em uma crítica que cobrava ao artista que realizasse uma obra dentro do seu tempo. Mas, afinal de contas, o que é realizar uma obra dentro do seu tempo? Considerando que os tempos são simultâneos, né? Denise Mattar traz uma questão importante, né, por meio da Sheila Lerner. Anos depois, em 77, Sheila, essa crítica curadora, considerou inválida essa produção, construindo os seguintes argumentos. Ela quis invalidar a obra de Reinaldo. Nem poéticas, nem alegóricas, e muito menos críticos. Estes desenhos ignoram as condições reais em que o ser humano se encontra e simplesmente o reproduzem sem nenhuma preocupação que não estética. Na inocuidade, no belo pelo belo, o resultado se torna fraco, pobre, de essência inexistente. Esse comentário foi publicado no jornal O Estado de São Paulo de 77, trazido por Denise no livro.
Foram desencadeadas, evidentemente, respostas a controvérsias em meio à fortuna crítica e outros comentários críticos que estavam nessa chave de análise e certa cobrança de uma posição não apenas, mas contemporânea do artista, no sentido de atualização, mas de seu envolvimento, ou ainda do seu engajamento com o que estava acontecendo no Brasil nesses anos de ditadura civil-militar, né? É a transição dele, ele sai em 69 daqui. Ele sai da Escola de Belas Artes, ele se exonera em 68, final do ano, pós o AI-5. Vicente vai para Brasília assumir, alguns artistas e intelectuais vão sair de Recife, então tem um deslocamento muito grande, né? Então, também nos anos 70, alguns críticos passam a exigir de Reinaldo um certo envolvimento com questões que estavam ligadas a essa história deste país, né? Não penso ser possível separar sujeito e sociedade. São duas dimensões que se entrelaçam e uma não existe sem a outra. Assim como a obra de um artista não pode ser separada de sua trajetória e de suas tomadas de decisões. Nessa perspectiva, suspendemos por hora as cobranças que o atravessou e atravessou parte da sua geração. E situemos historicamente a existência desse artista, que atravessou quase todo o século XX. Ele nasce em 25. Com 11 anos, ele está na Escola de Belas Artes, né? É uma criança que ficou adulta quase aos 11 anos, né? E adentrou as 2 primeiras décadas do 21. Ele falece em 2019. 19. Talvez só assim, 23 de julho, dia do meu aniversário. E só assim, talvez só assim seremos capazes de refletir sobre as complexidades e as tensões que o conjunto de sua obra provoca e as ambiguidades que atravessam uma vida toda, com suas idas e vindas. A vida não é linear, nem tampouco foi linear a vida de Reinaldo Fonseca. E como é possível olhar para a construção de si, que fez o artista, o tempo todo dentro da vasta, rica e enigmática obra que Reinaldo Fonseca nos deixou. Perguntado pela Folha de Pernambuco, quando completava seus 90 anos, sobre o que esperava deixar do seu legado, ou como legado, respondeu o artista: primeiramente a pintura. Esse é todo o meu legado. Depois, daquele modo tímido de ser, disse o artista, era bom que tivesse um museu, que tivesse um salão nesse museu, só com os meus quadros, seria o ideal. No Museu do Estado tem alguns dos meus quadros. Fica aqui a dica. Muito obrigada pela escuta. Vou passar a palavra para o Maurício e depois a gente vai lá pegar o time. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer a adesão. Eu estava vindo hoje à tarde conversando com Denise, e Denise me falou no carro, não, Maurício, fica tranquilo, mas geralmente em publicação de livro a adesão não é tão grande, né? Falei, relaxa, que não costuma ter muita gente, não. Então, uma grande surpresa ver a quantidade de pessoas que estão aqui nessa sala e a quantidade de pessoas que
está lá fora. Então, nosso patrocinador conseguiu entrar na sala, né, Diogo? Ah, chegou! Bom, gente, Reinaldo exemplifica para mim a exemplificação da frase de que a repetição traz a perfeição, né? Então, quem conhecia a rotina de Reinaldo sabe o quanto ele era dedicado ao trabalho e à rotina diária e a quantidade de volume de trabalho que tem guardado, né, Denise? Então, eu tinha esse anseio de lançar um livro de Reinaldo e materializado agora eu lembro de algumas coisas interessantes. E Vera Magalhães e Reinaldo vão se lembrar. Foi na ocasião que eu conheci Reinaldo. Há muito tempo atrás eu queria lançar um livro e a gente começou a ensaiar, separar material. Disse, não, Maurício, você não foram eles dois, mas eu conversei com algumas pessoas e disse, não, Maurício, tem que fazer um negócio muito profissional. Eu digo, concordo. Então eu fui na jornada aí em busca de alguns nomes, fui conversar com alguns galeristas que já conheciam o Reinaldo, no Rio de Janeiro como Luiz Sérgio da Ipanema, em São Paulo como James Lisboa, e muitos desses galeristas me deram uma série de nomes e dentro dessas relações de nomes tinha o nome de Denise. Então, em conversa com o nosso amigo Márcio Mota, que conseguiu entrar na sala também, né, Márcio? Então, na casa de Márcio disse, não, Maurício, eu acho que Denise seria uma pessoa espetacular, mas dá uma lida nesse livro aqui e me cedeu o livro de Cavalcante, que tinha sido feito por Denise. Então, a materialização desse livro, não só na qualidade visual, mas principalmente na qualidade do trabalho realizado de pesquisa, é emocionante. Quem vai ter o prazer de receber o livro e poder ler, eu já li dezenas de vezes incansavelmente, além de ter participado ativamente de todo o processo de pesquisa, não tenho um documento, um recorte de jornal que eu não tenha lido. Isso me deu uma faculdade e um mestrado em Reinaldo Fonseca. Então, gente, é isso. Agradecer às pessoas que colaboraram com isso, principalmente minha mãe, que foi um Google vivo, né? Quem é essa pessoa do jornal, né? E conviveu a vida toda ao lado do tio, né? A minha esposa sempre me deu suporte, meus irmãos, inclusive um veio de São Paulo de surpresa hoje. Você lembra? Fica cá, Denise. E os colecionadores, todos? Vou chegar a todos os colecionadores, né? As pessoas que fizeram parte da pesquisa que não estão aqui, como a Adriana e a Bel, a Diogo, porque não era só Diogo, né? não era só não era só achar o tímido livro, né? também. Então, quando o Márcio me deu o livro, eu disse, Márcio, me dá o telefone de Denise. Então, eu liguei para Denise topou. E aí foi uma sequência de trabalho Foi uma saga. até conhecer Diogo acreditar no projeto, né? Então, são muitos agradecimentos a todos que fizeram isso acontecer. Denise tem um lado extraordinário, principalmente porque ela tem intimidade com o modernismo e precisava ser uma pessoa, um nome, que era o que eu mais conversava com esses galeristas, não só que fosse um nome de peso, para dar peso à publicação, mas sim alguém que tivesse intimidade com a... Eu acho que isso ajuda a gente a fazer as conexões, como eu contei para vocês, né? Quando você conhece várias coisas, Essa rede, né? você faz uma conexão mais fácil. Então é isso, gente. Agradeço a todos vocês pela presença. Realmente fico muito feliz da quantidade de pessoas que vieram aqui prestigiar o lançamento desse livro, nossos amigos, né, os colecionadores, as pessoas que participaram. Tá Daniel ali, que foi o fotógrafo, que é neto de Tereza Costa Rego, né? Ah, que ótimo. Então, a Reinaldo, que abriu o espaço. E, de novo, a Diogo e a todos os outros que colaboraram diretamente ou indiretamente para que isso se materializasse. É isso aí.